Porque essa coragem e esse posicionamento a gente só encontra em Deus. Eu não estava bem emocionalmente, eu não estava bem carnalmente falando, eu não estava no espírito, porque eu estava num momento de rebeldia. Porque a gente precisa compreender que nem tudo é demônio. Assim como espiritualizar tudo. Então tem atitudes que nós tomamos e que Deus, ele se retira. Fala, gente, mais um Tete a Tete com a Vri começando. Que alegria receber você por aqui mais um dia. Eu gostaria com muito amor que você curtisse esse vídeo, já compartilha com 5, 10 amigos, porque assim, ó, esse conteúdo vai edificar muito a tua vida, a tua história, e eu sei que pode ser uma virada de chave, porque a convidada de hoje teve uma virada de chave, e essa pode ser a tua oportunidade de ouvir e ser edificado. Então já manda pra todo mundo e já deixa o teu comentário depois desse episódio, o que você achou, aquilo que mais te tocou, porque isso faz toda a diferença para nós que estamos fazendo esse trabalho. E agora, com todo o carinho do mundo, quero que você receba comigo Andréia de Maria, é isso mesmo? Ô, Glória, bem-vinda! Exatamente, Andréia de Maria. Olha isso! Que prazer imenso, me sinto honrada de estar aqui. Amém. Isso não foi planejado por nós, creio que piamente que foi Deus que marcou esse encontro, porque a gente já teve algumas oportunidades de repente de gravar e a gente falava assim, não, vamos deixar para depois. Não era o tempo. Não era o tempo. Então, hoje eu posso dizer que talvez seja o tempo não só para mim, para aquilo que o Senhor está querendo que venha fluir, que venha para fora, e eu estou me segurando. Então eu creio que talvez agora o Tete a Tete vai dar o pontapé inicial em algo maior que o Senhor tem dentro dessa transformação, desse propósito que Ele tem na minha vida, que são 2 anos de processo com Ele. Uau, que lindo! E olha só que interessante tu falar isso, porque o Ricardo tá aqui pra não me deixar mentir, mas toda segunda-feira que nós temos a oração com a equipe e tudo mais, a gente ora, assim, pelos projetos como um todo do Compaixão, e nós sempre falamos, assim, que o Compaixão seja uma plataforma para que as pessoas, de fato, voem, alcem voo através da passagem delas de algum projeto, qualquer coisa que seja. E você falou que o Tete a Tete pode ser o pontapé, então isso é uma confirmação de uma oração que a gente faz há muitos anos. O Compaixão a gente tem 8 anos, e há 8 anos nós oramos, Senhor, que todos que passarem, seja qualquer tipo de projeto, seja clube, seja curso, seja podcast, seja música ou clipe, qualquer coisa que seja uma plataforma para que a pessoa possa avançar nos propósitos de Deus. Que alegria ouvir isso. Exatamente, então eu creio que essa é o início de algo que Amém. O Senhor tem, e eu estou na dependência dele, e apenas fazendo aquilo que ele diz, coloque-se em posicionamento, e é isso que eu estou fazendo, tendo um ato de coragem, de posicionamento, porque essa coragem e esse posicionamento a gente só encontra em Deus. A nossa alegria, a nossa força, a vontade de você fazer algo é o Senhor que vai trazer. Aqui eu sou um corpo, que o Espírito habita em mim, que o Espírito Santo está em mim, mas ele está aqui, esse corpo, só para conduzir aquilo que o Senhor quer realizar através da minha vida. Porque primeiro ele teve que fazer em mim, para depois através de mim. Então, que esse conteúdo seja algo que vai girar realmente uma chave na vida de muita gente. Amém, eu creio nisso, e eu creio também, assim, na transformação de uma mulher, acaba gerando transformação em quem tá à volta dela. Então, nunca Deus usa só uma mulher para ser transformada. Deus usa uma mulher para que, através dela, todos que estão à sua volta sejam transformados. Que delícia ouvir isso. E agora eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho. Eu sei, né, que é mãe, mas eu gostaria que você me contasse o que você faz, porque, gente, ela tá acostumada com o microfone, vocês acham que não? Teve um processo bem gostoso aí que ela viveu nesses anos, eu acho que foi até durante esse processo. Foi durante esse processo. Então me conta aí um pouquinho quem é a Andréia, né? Então, hoje, a Andréia de hoje, eu não vou falar da Andréia do passado, Perfeito. Porque aquela não tá morta, mais. Ela tá enterrada, e então eu vou falar da de hoje. Hoje a Andréia, ela é, né, mãe, eu tenho 46 anos, esse ano eu completo 16 anos de casamento. Uau!
Tenho uma filha de 13 anos, a Betina, que muita gente a conhece. Inclusive, ela faz parte do clube. Andréia, não sei, mas é a mãe da Betina. Exatamente, porque quando a gente é mãe, a gente se torna mãe, a gente perde a identidade. A gente é a mãe do fulano. E atualmente eu tô fazendo aquilo que o Senhor diz, que é cuidar do meu primeiro ministério, que é o quê? A minha casa. Então, hoje as mulheres, elas são muito criticadas por ficar em casa, muitas vezes não trabalhar fora, mas eu tô fazendo aquilo que o Senhor diz. O que o Senhor diz? Que o nosso primeiro ministério é a nossa casa, é o nosso lar, é o nosso marido, é os nossos filhos, né? Então, isso que eu tô fazendo. E atualmente também eu faço um programa de rádio lá na IEQ da Praia Comprida, em São José, uma vez por semana, eu tenho esse programa lá, e eu creio que foi vindo do Senhor, foi Sim. Ele que gerou isso, e como eu sempre falo, se eu estou lá foi por um ato de coragem, de movimentar o meu corpo, mas eu sei que é o Espírito Santo que está lá todas as vezes que eu estive lá naquele programa, eu sei que o Espírito Santo estava lá. E depois eu vou contar no decorrer aqui que teve uma vez que o Espírito Santo não estava. Eita, e algo aconteceu. Forte. Nossa, eu gostaria de saber já, não pode ser agora, não? Fiquei curiosa. Porque assim, ó, quando nós sofremos a transformação, Sim. que ela vem de dentro para fora, ele é um caminho sem volta. Então eu tenho às vezes as minhas dúvidas, por que nós caímos? Por que o homem cai? Porque nós nos afastamos da presença do Espírito Santo. A gente entristece o Espírito Santo e ele se retira. Isso eu vivi. Então, o que aconteceu? Teve um dia que eu fui fazer o programa e eu não estava bem. Eu não estava bem emocionalmente, eu não estava bem carnalmente falando. Eu não estava no Espírito, porque eu estava num momento de rebeldia. Uau. E eu fiz o programa e a minha voz não saiu. Uau! A minha voz não saiu. Os ouvintes não estavam te ouvindo. Eles não estavam me ouvindo. Eles só estavam ouvindo o louvor. Eles ouviram as propagandas, eles ouviram todos os louvores que eu coloquei, mas eles não ouviram a minha voz. E o diretor da rádio, ele falou assim, Andréia, você viu, você estava subindo ali porque tem um negocinho colorido que fica pra você subindo saber. o tom da voz ali, né? Se tá muito alto, e ele fica subindo. Eu falei, tava funcionando. Porque eu também me baseio por aquilo. Então, quando eu tava falando muito alto, eu baixava. E aquele negocinho, ele ficava correndo. Eles, que estranho. Porque se aquilo ali não tivesse funcionando, era sinal que o áudio não estava saindo. Foi essa explicação que ele me deu. Que forte. Então, assim, naquele dia eu entendi. E Deus foi muito claro. Se eu não estiver, nada vai funcionar. Uau. Tu precisa de mim, da minha presença. Eu preciso da presença dele. Então, eu sei que ele tá aqui agora. Amém. Eu sei que ele tá aqui porque é dele. Amém. Eu vim com aquela... Então, eu falei assim, a partir daquele dia, eu falei... Senhor, que eu não me afaste mais, que eu não faça mais coisas que vão te entristecer. Amém. Porque a gente precisa compreender que nem tudo é demônio. Perfeito. Demonizar tudo, né? Demonizar Tem coisas que tudo. somos nós. Assim como espiritualizar tudo. Sim. Então, tem atitudes que nós tomamos Perfeito. e que Deus, ele se retira. Ele deixa a gente com aquele espírito Quer de andar ousadia. sozinho? Vá, não é? Então vai, vamos ver até onde vai. Exatamente. Então, assim, ele falou assim, quer ir pra rádio? Vai lá fazer o programa, que eu vou te mostrar que não é do eu teu estou jeito. no controle. É do meu jeito e não do seu jeito. Então, aquilo ali também foi uma lição pra mim muito forte. Muito. Uau. Porque depois eu fiquei bem ruim. Eu falei, Senhor, que que eu não pratique mais isso. Que a tua presença não venha mais se afastar. Não se retire de mim. Não Igual se- o Davi fala, né? Tire tudo, Senhor, menos a tua presença. Não Menos retire a tua de ti. presença. O teu espírito é forte. Porque foi muito forte que eu comecei a receber mensagem. Tu não foi fazer o programa hoje? Meu Deus, a tua voz não saiu. Eu falei, gente, mas como que minha voz não saiu? Que loucura. É, Tipo, simplesmente Deus silenciou. exatamente. Deus, ele silenciou naquele dia. Silenciou. Então, a gente precisa ter a coragem, a ousadia, mas que o Espírito Santo esteja ali na nossa Presente. frente. E eu quero deixar uma frase assim, ó. Que nós, mulheres, estejamos sempre atrasadas. Olha. Atrasadas como? Que o Espírito Santo esteja na nossa frente. Que tudo que nós formos fazer, ele esteja à frente, ele vai abrindo o caminho e a gente vai passando. Que Nossa, só assim as perfeito. coisas vão fluir. Até porque nós mulheres, eu vou falar nós mulheres porque eu não sou homem pra saber como que o homem é. Então não vou falar deles agora. Vou falar de nós.
Nós temos o horror de ser controladoras. Todas nós queremos ter o controle de tudo, exatamente porque Deus nos deu uma capacidade de gestoriar nossa casa, fazer gestão dos nossos filhos, gestão da nossa empresa, de tudo. A mulher dá conta de muitas coisas. 1001 utilidades, porque Deus nos formou assim. Exato. Com uma capacidade a mais do que os homens, que às vezes você diz assim, filho, pega tal coisa. Mãe, não tô achando. Tem certeza? Se eu for, aí eu vou achar. E você acha, porque a mãe é uma coisa incrível. Exatamente. Então, nos deu uma capacidade diferenciada de uma visão. Porém, o que tu tá me falando é perfeito, porque nós, quando deixamos o controle de lado e deixamos com o Senhor, nada vai nos faltar. E ontem, inclusive, olha como Deus, ele realmente está conduzindo tudo que nós estamos falando. O pastor ontem em Joinville falou o seguinte, quando vier alguém em tua direção, já começa a orar pela pessoa, já começa a abençoar essa pessoa, porque a hora que ela chegar na tua frente, os problemas já vão ter resolvido. Exato. E isso é maravilhoso, porque às vezes não, você quer que a pessoa venha, você ouve a pessoa, e aí você vai ter teu jeito de resolver as coisas. Ele diz assim, quando você ora, desde da pessoa chegando ao teu redor, Deus já vai resolver antes mesmo de você ter que meter a mão. Então tem coisa que não é pra mulher meter a mão. Tem coisa que é o Espírito Santo de Deus que vai resolver por você. Eu costumo falar pra Betina assim, ó. Se você não obedecer eu e o seu pai, eu que sou sua mãe, São autoridades. né? Que você me vê aqui, como que você vai obedecer a Deus que você não vê? Uau. Então você precisa me obedecer. Você precisa me obedecer. Eu falo, o seu pai fala e você precisa. Porque vai chegar um momento que eu não vou estar mais aqui. E aí, você vai como é ter que que vai ser? depender de Cristo. Você vai porque hoje não faz muito sentido isso pra ela. Porque é adolescente, 13 anos e tal. Mas eu falo, porque eu sei que lá na frente Ela isso vai vai fazer lembrar. muito sentido. Com certeza. Com certeza. Inclusive, foi Dia das Mães agora recente, Sim. né? E no Dia das Mães eu mandei uma mensagem pra minha mãe e disse assim, mãe, quero te pedir perdão pela época da minha adolescência que eu não entendi o que você fazia por mim, eu não entendi os seus esforços, porque tem coisa que nós só vamos entender quando nós formos mãe. Exatamente. Quando nós somos donas de casa, porque a gente vai entender o que elas passaram pra nos conduzir. E claro, a mãe e o pai, eles não vêm com manual de instrução de ser pai e mãe. É a primeira vez deles sendo pai e mãe. Exato. Né? Então, às vezes vai errar, às vezes vai ter coisa que não vai ser do jeito, mas eles erram por tentar nos proteger, por tentar nos fazer crescer. Então, não é por mal. Então, tipo assim, eu pedi perdão pra minha mãe, por quê? Porque hoje eu sou mãe. Né? De coração, Sim, mas sou mãe, tô exato. criando alguém. Então, tipo assim, eu entendo o esforço que ela teve, as renúncias que ela teve por mim. Então, tipo assim, na época, tô nem aí, eu tô vivendo minha vida. Exato. O adolescente vive pra si mesmo, olha pro próprio umbigo, E quando né? você tem e quando você gera o teu filho, o teu próprio filho, né, diferente do filho do coração, as suas renúncias são muito maiores. É. Muito, você deixa tudo de lado, você se isola. Eu falo assim que hoje, o fato de eu estar em casa, na realidade eu estou em casa praticamente desde quando eu comecei, que eu engravidei. Então, Olha, desde que a Betina cresceu junto comigo, eu sempre tu cuidei renunciou dela, por isso. renunciei tudo. E eu sempre pensava assim, meu Deus, quando ela tiver adolescente, eu não vou ter nem 50 anos, eu vou poder viver tudo que eu quero, vou poder fazer. Só que eu ainda não estou vivendo. Eu ainda estou com os cuidados, porque agora são outros cuidados. É outra fase, mas é interessante tu me falar isso, sabe por quê? Porque, exatamente, teve uma moça que a gente tava mentoreando, ela tem 2 filhas, uma pequena e uma adolescente. E aí, tipo assim, ela começou a dar tanta atenção pra pequena, e tipo, a adolescente já se vira, tá tudo certo, não precisa mais dar banho, não precisa horário, ela se vira. E esqueceu que agora é a fase que ela impulsiona, que realmente dirige para um destino, dá direção pro filho poder viver a fase adulta, né? Então são fases, não tem jeito. Então ela tá numa outra fase, então eu preciso ainda estar ali junto. Então eu tô fazendo esse papel. Mas voltando ali, então eu tô trabalhando só nisso, cuidando da minha casa, do meu marido, dela, das coisas da igreja, se eu tenho alguma coisa para fazer. E levando a vida, mas o que eu quero compartilhar com vocês é sobre a virada de chave. Ah, eu ia perguntar isso agora, perfeito. Eu também quero saber essa virada de chave. Porque assim, a virada de chave é aquilo que eu falei. É primeiro em mim, depois através de mim. Porque se a gente não tem intimidade com Deus, se você não conhece Deus, não tem como você transformar em tua volta. Então assim, março de 2023, eu tava em casa, eu tava sem trabalhar, e eu falei, Deus, o que eu vou fazer da minha vida agora? Eu não tô trabalhando, eu não tenho mais ateliê de costura, eu não tenho mais... O que eu vou fazer? Precisava de um senso de propósito agora. Exatamente. E aí eu tinha um canal
no Instagram e eu participava de um grupo do WhatsApp desde 2022. Só que eu só fui dar importância para aquele grupo em março de 2023. Era o tempo que Deus tinha. Era o tempo. E aí eu comecei a assistir aquele devocional. Inclusive, eu trouxe ele aqui porque ela transformou ele num livro. Já mostra pra nós. Eu quero mostrar aqui, ó, pra vocês aqui. Vou colocar aqui. Mulheres Sábias. Isso. Quem escreveu ele foi a Denise Nicola. E assim, ó, esse devocional, ele é todo inspirado totalmente no céu. Uau. Ele é da editora do céu. Literalmente. Ele é da editora do céu. Sim. Porque assim, ó, ele é um devocional que eu digo assim, ó, eu indico pra várias mulheres fazer. Se você não mudar com isso aqui, eu volto atrás de tudo que eu já vivi. Se você não tiver uma mudança. E aí eu comecei a fazer aquele devocional. Comecei a fazer o devocional, era a mulher sábia edifica a sua casa. E ali o Senhor, ele começou a falar comigo, naquele devocional. Ele começou a dizer, tá vendo como que tu é? Eu até quero ler aqui, ó, tem uns títulos. Olha como é de Deus, porque ele chegou agora. E não tinha livro? Não, não tava lá em casa, ele chegou agora. Antes da gente vir pra cá. Que loucura, cara. É detalhes, Deus de detalhes. Eu falo pra todo mundo, ninguém me acredita, mas eu sei que é. Então aqui assim, ó, ele tem, ó, a mulher sábia é fiel a seu esposo, a mulher sábia é prudente, a mulher sábia não é briguenta. Já tá falando com todo mundo já. A mulher sábia entrega seu coração a Deus. A mulher sábia é guiada pelo propósito, não pela aprovação. Uau. Então, assim, esse devocional, ele falou muito comigo. E eu tenho certeza que agora Deus tem uma outra mensagem aqui, nessa mesma palavra. Porque a palavra de Deus, ela se renova. Então, eu sei que tem algo aqui pra mim que ele tá me trazendo. E aquilo que eu li ali sobre a gente não viver pelo propósito e nem pela aprovação, é o que eu tô passando. Eu não preciso da aprovação de ninguém. Eu tenho essa identidade agora, através desse devocional. Eu criei a minha identidade em Cristo. E eu digo assim, hoje pra me parar, é só Cristo. Uau. Já coloquei os pés pelas mãos, já fiz coisa que não devia. E eu digo assim, o anjo olha lá de cima e fala assim, pai, reprovou. Não passou no teste. Eu fui lá fazer e ela se atravessou. Então que eu não repita mais isso. Amém. Que eu não faça mais isso e que eu comece realmente a viver aquilo que Deus quer. Que eu feche os meus ouvidos, tape os meus olhos para o mundo e fique com os olhos, a mente focada naquilo que Cristo tem para mim. Então, nesse devocional, o Senhor começou a falar comigo. Começou a falar, me mostrando como que eu era. E eu falava, gente, eu tô ficando doida. Meu Deus, eu tô enlouquecendo, porque eu tinha uns pensamentos que nunca eu imaginava, né? E nesse mesmo mês, no mês seguinte, no mês de abril, eu participei de uma imersão profética. Até foi perguntado qual que era o meu salmo, né? Sim, tu colocou que é o Salmo 40, qual né? Meu salmo não, qual que é o versículo, né? Sim. Então, meu versículo, ele é o Salmo 40. Porque se você ler o Salmo 40, você vai ler que Deus, ele te tira do lixo. Ele te tira da lama. Pra você viver uma vida plena com ele. Já vou aproveitar pra ler agora, então, Pode o Salmo de hoje. A gente vai ler só o versículo 1, depois em casa aí, ler o resto do capítulo, que é muito bom, tá? Então, é Salmo 40 que diz o seguinte: Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Nossa, é lindo, né? Fora tudo que ele fala aqui, é maravilhoso mesmo. Exatamente, porque o que acontece? Esse salmo, ele é o salmo quando eu estava perdida. Tava vivendo um processo bem complicado e eu fui para a igreja porque a gente sabe que só Deus, eu sabia que só Deus poderia resolver a minha situação. Então, quando eu cheguei lá, esse salmo foi ministrado no meu coração por um casal que agora eles nem moram mais aqui. Não sei se você chegou a conhecer a Rose e o Daniel. Eles não moram, agora eles moram em São Paulo. Então, ele ministrou no final do culto, ele ministrou esse salmo. Então, ele é o salmo da minha vida. Porque quando eu lia ele, que ele diz ali, Deus, ele te tirou de um lamaçal. Eu falava, gente, olha que vida, né, que eu levava. Só que assim, gente, entre esse salmo e a minha conversão, demorou 6 anos. Caramba! Desde que você ouviu essa palavra... Uau! Mas o que você gostaria de falar dessa conversão? Tipo assim, mas você já estava dentro de uma igreja? Isso aí eu acho que é importante falar. Porque assim, ó, a pessoa vai pra... Eu vou falar de mim. Tá, eu nasci perfeito. num lar cristão, venho de berço cristão, só que a gente não é crente.
Você apenas nasce ali. Você não tem um encontro com Deus. Só que eu me recordo que quando eu tinha 12 anos, eu tive esse encontro com o Senhor. Mas eu digo que a estrutura da minha casa não conseguiu manter isso. Entendi. Sabe? Então eu sei que eu tive esse encontro porque nos últimos tempos, assim, eu falava assim, Deus, me traz à memória aquilo que eu vivi quando eu tinha 12 anos de idade, né? Então eu sei que eu tive aquele encontro e tava ali. Tava ali dentro, semente. era uma semente que tava ali. E então, assim, eu fui pro mundo, eu vivi lá no mundo, eu participei das coisas do mundo, só que eu sempre me voltava para Deus. Eu sabia que algo tinha ali. Só que quando eu aceitei, quando houve a conversão de verdade, foi assim, eu falei, né, antes e vou falar. Não foi o Jesus, não foi o Espírito Santo, foi o próprio Pai, o próprio Deus que chegou e falou assim, Andréia, minha filha, olha como que tu é, olha a mulher que você se tornou e tal, ficou falando pra mim, né? Não foi nem o Espírito Santo. Então eu comecei a olhar para aquilo ali, aquela exortação do Senhor, né, pra minha vida. Eu falei, Deus, eu não quero mais ter essa vida. E aí o que aconteceu nesse mês de março? Eu fiquei fazendo devocional. Quando foi no mês de abril, eu participei de uma imersão profética. E aí, nessa imersão profética, eu fui muito empolgada quando eu descobri quem eram os preletores. Os preletores. E teve um que foi, e eu falei assim, nossa, eu já sigo ele, eu já vejo os vídeos dele, eu conheço. Deus vai falar comigo através da vida dele, aquela coisa, né? Aquela expectativa a 1000 por hora. Cheguei lá, tal, daí foi na quinta, foi na sexta-feira. Teve toda a apresentação do culto ali, e aí daqui a pouco o pastor apresentou, nesse momento a gente vai ouvir, essa pessoa vai pregar aqui pra nós nesse primeiro momento, depois vai ser o seu esposo e tal, e eu falei, nossa, ele é casado, ele tem mulher que prega, tipo, eu nem sabia, né? Eu tava tão focada que eu queria ver ele falar, focada na pessoa, que eu falei, não, eu quero ouvir ele pregar, que Deus vai falar comigo. E aí ela começou, apresentou e tal, e assim, ó, gente, ela abriu João 6,38. E aí ela começou a ler. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Claro que hoje eu já consigo controlar as emoções. Mas assim, ó, se eu estou aqui nesse mundo, se eu estou aqui com esse corpinho que Deus me deu, desse jeito, se não for para eu fazer a vontade do Senhor, então, Senhor, me leva. Me recolhe. Porque esse versículo ficou gravado. Ele é os meus dois, Salmo 40, João 6,38. Porque nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Amém. A vontade dele. Eu não sou daqui, eu não sou desse mundo. Eu quero ouvir, porque a Bíblia diz que ele vai nos chamar pelo nome. Eu quero ouvir ele dizer assim, Andréia de Maria, presente, tô aqui. Eu quero estar reconhecida. Boa e fiel, né? Olha só, ouvir isso do próprio Deus, serva boa e fiel. Exatamente. Seja bendito do meu Pai. Olha só que meu Deus, eu acho que esse tem que ser o nosso maior desejo, porque eu vejo muitas pessoas se preocupando com tantas coisas, e eu não tô falando que se preocupar é pecado, mas demasiadamente é, porque o Senhor diz que a gente tem que lançar nossas preocupações diante do altar, né? Mas assim, eu vejo tanta gente preocupada, e vive uma vida de preocupação tão grande, mas daí eu falo o seguinte, então é porque você tá muito focado aqui na terra, porque o momento que você focar na eternidade, no céu, naquilo que Deus tem. Meu Deus, é impossível você ficar tão preocupado com as coisas da terra. As coisas da terra ficam insignificantes. Se tornam insignificantes. Então, tem que mudar o foco. Não, pra mim, assim, hoje, nesses 2 anos de março de 2023... Pra agora, maio de 2025, são anos que eu venho vivendo de aprendizado, de forja, de muitas batalhas, coisas que eu provoquei, e eu tive que aprender com isso, coisas que foram provocadas. Então, assim, hoje eu penso assim, nada no mundo importa. É que nem a gente fala, a gente não é proibido você sonhar, você querer ficar rico, você querer ter as coisas... Mas a nossa vida não tá aqui. A minha vida foco maior não pode estar. O foco não tá aqui. Então, meu foco, ele é realmente em Cristo. E isso é um processo cada dia. Porque eu nunca testei, né? Mas eu acho que eu devo ter o tal TDAH aí, porque olha... Eu acho que todo mundo tem um pouquinho. Tem um pouquinho, né? Deve ter, não é possível. Mas você sabe que ultimamente eu venho falando assim, Jesus, se eu tenho esse problema, o Senhor me cura. Porque eu quero te buscar mais, eu quero estar mais contigo. Eu até ontem eu assisti um videozinho que diz assim... Se você tratasse a tua Bíblia como você trata o teu celular,
né? Porque toda hora a gente tá com o celular olhando ele na mão. E se a gente fizesse isso com a palavra do Senhor? Toda hora olhando a Bíblia, né? Eita. Toda hora. Então, assim, Tanto Deus, que a palavra ele vai... diz, né? Medita na minha palavra de dia e de noite. noite. Tipo assim, é toda hora. Tipo, medite nela, não é? Leia. Não, medite. é pra meditar. É forte isso aqui. E essa questão de meditar, quando você começa a meditar no meu curso, você começa a ler, né? Você tá concentradinho ali. O Espírito Santo, ele vai ministrando no teu coração coisas que as pessoas falavam, que viviam. E eu falava assim, legal. Ai, que bacana. Mas assim, ó, você viver isso... Perfeito. De você ler a palavra e começar a chorar. Ser ministrado. Ser ministrado pelo Espírito Santo. Sim. É surreal você viver isso. Voltando à história da imersão profética, aí ela leu esse versículo. Então, assim, ó, eu comecei a chorar naquele momento. Acredito. Chorei. Eu choro até hoje, dependendo da situação, assim, que eu tô em casa, assim, que eu começo a lembrar. Eu falo, Deus, como o Senhor falou comigo naquele dia? Então, a minha vida é essa. Minha vida é contigo, né? E aí, ela ministrou aquele culto todinho. E eu achei, por mim, já poderia ter acabado ali a imersão profética, né? Mas foi ali que houve a minha conversão, sabe? Houve aquela conversão genuína, aquela coisa assim de eu conhecer Deus. Os olhos serem abertos, literalmente. Exatamente, as escamas caírem, de ver o mundo espiritual, de você enxergar, de você ver que você realmente não é daqui, que tudo é espiritual. Por mais que você diga assim, ó, não, mas eu tô aqui Não, é espiritual, gente. Não tem como ser diferente. Então, viver isso é muito bom. Ele é bom, só que ele exige muita renúncia. Muita renúncia. Ele exige, assim, que você renuncie tudo. Existe algo que você não quer renunciar para servir a Cristo? Não. É tudo. Ou é ou não é. Ou é ou não é. Ou é 8 ou é 80. Sabe? Então, você precisa realmente renunciar. Se você tiver que ficar sem falar com alguém, se você tiver que, sabe? É tudo. Até a palavra de Deus fala assim, que nos últimos dias o limpe-se mais, mas o sujo, suje-se mais. Tipo assim, então Deus até tá dizendo assim, se você quer ser sujo, cara, então seja sujo. Mas se quer ser limpo, então santifique, limpe-se mais. Então, tipo assim, ele não quer ninguém no meio. Não. Ou é ou não é. É assim, sim, não, não. Não é incrível como Deus, ele tem em várias passagens, ele fala sobre decisão, sobre posicionamento. Qual é a tua posição hoje? Exatamente. É forte isso. E é forte porque, assim, ó, eu vinha num conflito de olhar as coisas, olhar as situações e chegar coisas no teu ouvido que você não quer ouvir. E Deus fala assim, Deus, eu não quero viver esse evangelho. Eu não quero viver como essa pessoa tá vivendo. E aí eu entrei num conflito, sabe? Perfeito. Conflito. E aí... De entender que a igreja não era perfeita também, né? Exatamente. Porque é feita de pessoas. Exato. E aí, nessa semana, nesses tempos ali que eu tava nesse conflito assim, eu ouvi uma ministração que era pra mim. Eu digo assim, eu tava assistindo pelo YouTube, mas parecia que ele tava assim, olhando pra mim, né? Ó, você que tá aí do outro lado da tela. O joio e o trigo vão crescer juntos. E quem faz a separação não somos nós. Não é você. É o Senhor. Era assim, sabe? É você tem que aprender a conviver com essa sua amiga, com essa sua irmãzinha da igreja. Porque quem tá sendo moldado é você, não é louco? E a gente assim, entender isso é um processo muito que não doloroso. É ela. Não é. Não é o pastor. Não é o líder. É o meu crescimento. É você. Perfeito. Porque Deus, ele vai se encarregar de te colocar nos lugares que ele quer. Então, assim, eu falo assim, Deus, então isso é um conflito também. Ele faz parte do processo. E olhando pra trás, eu falo assim, gente, como eu era... Porque tava focado no lugar errado. E é tão interessante falar isso, eu vou até pegar esse gancho pra falar algo pra você que sentiu no coração no início dessa gravação, que é, por muitas vezes nós somos paralisados de fazer aquilo que Deus tem pra nossa vida, porque a gente tá muito preocupado com o outro, terceirizando esse negócio, né? E eu quero dizer pra você, assim como tem gente que tem inveja, assim como tem gente que não torce por você, que quer que você caia, e etc, porque existem corações maldosos, sim, mas deixa eu falar uma coisa pra você. Existem também aquelas pessoas que te amam, que te protegem quando você não tá, que honram a sua vida sem você estar e precisam ouvir aquilo que Deus tem derramado sobre você, porque é o único que Deus colocou em você. Então pare de olhar só no coisa ruim, nas pessoas que falam mal, nisso, naquilo, e começa a olhar para aqueles que precisam ouvir você, aqueles que realmente se inspiram na sua vida, porque a gente também tem pessoas que se inspiram em nós. E às vezes Deus quer amplificar a nossa voz. Por exemplo, a amplificação numa guitarra. Eu vou usar aqui a linguagem do músico, porque eu tenho um marido músico, né? A guitarra em si, ela é tipo só guitarra. Mas o momento que coloca no amplificador, a voz ela ecoa.
E às vezes Deus quer fazer isso conosco, Ele quer nos colocar no amplificador para que realmente as pessoas sejam impactadas com aquilo que Ele tá derramando sobre nós, porque não tem a ver conosco. Igual a gente falou no início, não é a Andréia lá na rádio, não, é o Espírito Santo através da Andréia naquela rádio. Então é sobre isso, então às vezes Ele tem que fazer isso para que pessoas consigam se identificar com você, ser alcançadas, porque Deus tem uma linguagem minha, tem uma linguagem que é da Andréia, tem gente que só a Andréia vai poder alcançar, que eu não consigo alcançar, e é o contrário, e porque Deus ele faz assim. Então pare de focar nas coisas que podem dar errado e foque no Espírito Santo e nas pessoas que realmente vão ouvir você, porque a gente tem que mudar essa mas vão falar mal, mas o que vão achar? E a gente precisa também entender que assim, geralmente quem vai te dar apoio não é às vezes o que está ao teu redor. Não é as pessoas que estão ao teu redor. Tira essa expectativa, né? Tira essa expectativa, porque hoje eu olho assim, às vezes eu vejo, porque lá na rádio a gente tem um site que você olha e consegue ver ali ao vivo, né? Quem está online, não a pessoa, mas os municípios, né? As cidades. E às vezes eu olho, tem Bahia, São Paulo. Eu falo, gente, tem alguém me ouvindo lá. Que incrível, tipo né? assim, na Serra, claro que a gente faz uma divulgação, Sim. mas às vezes tem lugar que não chega. Tipo assim, Bahia, quem que não tem? Não sei. Eu, por exemplo, assim, eu vou falar aqui porque é verdade, né? Sim, vou mandar até um abraço pra ela aqui, que é a Dayana Tonella. Ela é uma ouvinte minha que mora na Suíça. Uau, que bênção. Toda terça-feira ela diz, André, é o meu horário certinho, eu tô aqui te ouvindo. Amém. Então lá E se você não tivesse começado? Imagina, não era um sonho teu, mas Deus ele foi te colocando e conduzindo para ser uma radialista, a ponto de você ter que realmente agora estudar. Você foi lá, se capacitou, teve teu diploma e hoje a tua voz está sendo amplificada para que a Suíça te ouça. Mas se você não tivesse posicionado e começado, nunca teria ido. Então você foi mesmo com medo. Exatamente. E assim, é lindo ver pessoas que você já há muito tempo não conversa e que mandam mensagem, eu tava te ouvindo na rádio. Pessoas assim que dizem assim, André, eu não te mando mensagem, mas eu tô te ouvindo toda terça-feira. Te acompanho. Acompanha. Então tem esses ouvintes fiéis ali. E então por isso que a gente precisa realmente estar conectada com Deus. Porque o que você vai passar para ele? Né? Porque eu digo assim, você tá falando aqui comigo, eu tô falando aqui com eles e tal, mas será que o que a gente está falando, de que forma que tá chegando lá? É o Espírito Santo que vai conduzir a forma que vai chegar, a forma que a pessoa vai ouvir, que às vezes o que eu escuto não é o que você escuta, o que você escuta não é a mesma coisa, né? Então a gente precisa realmente estar nesse processo com Deus. E eu venho de lá pra cá. Desse tempo ali, dessa palavra, e assim, nesse dia dessa palavra, ela olhava, eu digo assim, ela olhava pra mim, e tinha uma amiga que tava comigo, ela dizia assim, ela me cutucava e dizia assim, é pra você? É pra você, porque ela olhou assim, Priscila, ela olhou pra mim e falou assim, assim como você fez direito, eu também fiz. Nossa, muito específico. Muito específico. E aí ela falou assim, eu já te tirei, isso foram coisas que ela foi falando durante a administração. Eu sei que você já tentou ser profissional nessa área e não deu certo. Só que eu quero te falar, você tá agindo como Pedro. O que Pedro fez depois que Jesus morreu? O que ele fez? Foi lá. O que você voltou a fazer naquele trabalho de novo que eu já te tirei? Meu Deus, foi assim, ele foi pra mim, eu chorei o culto todo, a noite toda, o dia todo, chorei até o ano passado, até hoje eu choro, assim, quando eu começo a lembrar disso no momento sozinha, e eu falo assim, Senhor, como tu foi específico, sabe? E pra dizer que o marido dela não falou nada, porque Deus, ele completa as coisas, né? Sim. Eu digo assim, que Deus, pra dizer que ele falou assim, olha... Só pra dizer que ele não vai falar comigo, né? Através do... Porque era a expectativa de Deus ainda que contemplou teu coração. Ele olhou, ele tava terminando a palavra, ele tava finalizando a palavra, e ele falou assim, e eu digo assim, ele olhou pra mim e falou assim, eu lembrei de mais um testemunho que eu quero contar pra vocês. Assim como você, eu também tinha espírito de empreendedorismo. Daí ai meu Deus... Eu tinha espírito de empreendedorismo. Eu vou te contar. Eu fui fazer um negócio, daí ele contou lá o testemunho. E quando eu tava chegando, o Espírito Santo falou assim pra mim. Eu te sustento. Sim. Você não depende do homem. Você não vai fechar esse negócio. Então, se o Espírito Santo falou isso pra mim, ele tá falando agora pra você. É eu que vou te sustentar. Meu Deus. É eu que vou cuidar da tua casa. É eu que vou cuidar do teu sustento. E assim, são 2 anos que eu não trabalho fora. Mas o Senhor não tem deixado faltar nada.
Ele tem trago a provisão e eu digo assim, se ele não tá trazendo a abundância ainda, é porque eu ainda preciso me limpar mais. Não tô preparada pra Não tô receber. preparada. Ainda tem mais coisinha aqui pra tirar, ainda deve ter mais lixo encalhado que eu não estou vendo. Mas ele vê. Então eu digo assim, e eu tô nesse processo, e a partir de agora eu falo assim, Deus, que 2025 que o Senhor realmente possa tirar tudo que tem ali escondido que eu não tô Tempo vendo. de alinhamento. Exatamente, exatamente esse tempo. Amém. Tempo de alinhamento, que agora eu tô fora de todas as atividades e tô só em casa mesmo, cuidando da Dona Betina, do seu Ricardo. Então, é lindo assim o que Deus faz Amém. na nossa vida. Amém. O tempo Sabe? passa tão rápido, André. Eu queria ouvir ainda muito você, mas aí vamos encaminhando pro final. O que você gostaria de falar para esse ouvinte que tá lá do outro lado? Em referente a tudo isso que a gente conversou, o que você falaria pra gente poder se despedir? Olha, o que eu vou deixar pra você? A confiança é em Deus. Não adianta você querer confiar no seu pai, no seu marido, na sua mãe, no seu chefe. A confiança é em Deus e Ele vai fazer. Agora você precisa ter coragem. A ousadia é Ele que vai te dar. Porque às vezes você diz assim, mas eu tenho vergonha. Eu também tinha muitas vergonha. Mas eu não consigo. Consegue. Porque Deus, a partir do momento que você se posicionar, Ele vai fazer. Então assim, eu vim aqui hoje, é um ato de coragem. A ousadia foi Deus que deu. E eu quero que você entenda que assim como muitas pessoas foram curadas no tempo de Jesus, umas foram curadas imediatamente, outras foram curadas ao longo do caminho. Então assim, tudo que você tem na tua vida, Deus ele vai fazer ao longo do caminho. Nós precisamos dar os primeiros passos para que o Senhor venha traçar outros passos ali para nós ir trilhando esse caminho. Então assim, a minha fala para você hoje, um conselho, coloque-se diante do Senhor. Amém. Deixa Ele fazer. É difícil? Claro que é. Eu passei 44 anos da minha vida fazendo tudo o que eu queria, da minha vontade. Uau. Então, assim, são 2 anos que eu tô deixando o Senhor cuidar de mim, o Senhor conduzir, Ele falar ao meu coração. E Deus, eu quero deixar um outro recado. Deus, Ele não vai descer do céu para vir falar contigo. Ele vai colocar pessoas, ele vai colocar palavras, ele vai colocar um canal de um YouTube, ele vai colocar um canal do Instagram, ele vai fazer alguma coisa para falar. Então, o teu ouvido tem que estar atento a isso. Porque o Senhor, ele não vai descer, mas ele vai enviar pessoas para tá nos despertando, nos alcançando. Amém, amém. Eu creio nisso. Obrigada, Andréia. Eu creio que um dia nós vamos ter parte 2, parte 3, porque tem muita coisa pra compartilhar ainda, né? Ficou muita coisa pra trás que eu sei, mas eu sei que aquilo que precisava pra ser esse episódio foi falado, que você possa ter sido tocado, que essa virada de chave aconteça na sua vida. E deixa eu falar pra você, eu quero agradecer aqui a You Glow, que disponibilizou esse espaço tão lindo pra nós hoje. Obrigada a você por ter nos liberado pra estar aqui. Você precisa vir aqui no Pagani, conhecer essa clínica de estética. Gente, lindo, né? Maravilhosa. Linda, né? Meu Deus, não, você precisa conhecer. Obrigada, You Glow. E, gente, esse cabelo aqui, ó, Tayana Ferreira, escovaria toda linda, que é uma das nossas patrocinadoras. A Brenda News, que faz a minha unha. Gente, obrigada a todos os nossos patrocinadores. Sem você, isso não seria possível. Obrigada a você que assistiu até aqui. Deixa teu comentário, curte esse vídeo e Deus abençoe você e até o próximo Tete a Tete. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento
Agora, com muito carinho, quero chamar para cantar comigo essa linda canção o meu irmão Moisés Cleiton. É um prazer para mim. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao filho de Davi e ele me escutou. Por isso estou